noches, muy buenas noches, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Queria cumprimentar aqui, saludar, né? Saludamos o pessoal de Betânia, o pessoal de Jerumenha e o pessoal de Santo Antônio de Lisboa. E pode ser que chegue gente mais tarde também. E quem também acompanha essas aulas pelo canal, aliás, pelo YouTube do canal Educação, tá? Os colegas professores, as colegas professoras, saudações. Muito boas noites. Esse mês de outubro, nós começamos a trabalhar o pretérito perfeito, que em espanhol tem duas formas. Então, a gente conheceu em setembro o pretérito perfeito composto, e durante o mês de outubro a gente vem trabalhando o pretérito perfeito simples. E aí repito o que eu falei todas essas aulas de pretérito perfeito. O pretérito perfeito, ele serve para a gente falar de uma ação completamente realizada. Estudiei espanhol, trabajei muito, fui al cinema, compramos a carne. Isso tudo é pretérito perfeito, da ideia de uma ação completamente realizada. E a gente está conhecendo alguns verbos agora nessa etapa, né? Já tem umas 2, 3 semanas, que nós estamos conhecendo alguns verbos irregulares, verbos de uso frequente, né? Verbos do cotidiano, do dia a dia. E a gente sabe que o mais importante para a gente é entender o sentido do verbo. O que é que ele está querendo dizer ali na frase? Qual é o sentido? Qual é o significado? Né? Já que numa prova de vestibular, por exemplo, o que cobram da gente é a interpretação. Então, quanto mais a gente conhecer a língua nesse sentido, melhor, né? Não se cobra a questão gramatical. A gente faz uma gramática aqui para a gente exercitar e conhecer mais da língua. Então, vamos lá. Vamos saber o que a gente tem aqui para a aula de hoje. Aqui o nosso roteiro de aula, como vocês sabem, né? Pretérito perfeito, que ele é chamado de essa forma de pretérito perfeito simples. A gente vai conhecer hoje a conjugação dos verbos andar, estar, dar e o verbo hacer. O verbo andar é como no português, o verbo estar também é como no português, o verbo dar também, muda o verbo hacer, que significa fazer em espanhol, tá? O verbo hacer significa fazer, que vocês já conhecem, né? Não é a primeira vez que a gente vê por aqui, já que a gente trabalhou o presente do indicativo, então a gente tem um certo conhecimento disso aqui, né? Do significado do verbo, pelo menos. Então, vamos lá. Bom, aqui diz assim, completa la tabla. Tabla é como a gente chama em espanhol tabela, poniendo los verbos em pretérito indefinido. Então, o que ele está pedindo para a gente? Para a gente completar a tabela com os verbos no pretérito indefinido desses verbos. Se a gente fosse conjugar em espanhol, se a gente fosse conjugar em português, o verbo andar ficaria eu andei, tu andaste, ele andou, nós andamos. Como será que fica esse verbo em espanhol? Bora conferir? Então, ó, yo anduve, tu anduviste, ellos te anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis e ellos anduvieron. Deixa eu escrever os pronomes aqui do lado. Yo. Isso aqui vocês conhecem, né? Todo mundo conhece os pronomes pessoais. Eu vou escrever yo. Aí tem ó, o masculino el, o feminino ella e o usted, que é o você do espanhol. Vocês conhecem tudo isso aqui, né? O usted fica aqui junto porque ele usa a mesma conjugação da terceira pessoa.
Ele anduvo, ella anduvo, usted anduvo, tá? Já já eu deixo vocês anotarem a conjugação do verbo. Vou marcar 1 minutinho, 2 minutinhos para a gente ir para os exercícios. Aí, ó, nosotros anduvimos, em espanhol tem feminino, né? Nosotras. Vosotros, que é o vocês do espanhol da Espanha. Na Espanha, eles usam vosotros, né? Que é o vocês deles. Na Espanha, aqui na América, eles não usam esse pronome. E a terceira pessoa, ellos, ellas, que mais, pessoal? Tá faltando o quê? O ustedes, que é o vocês, né? Que se usa aqui na América usam ustedes, né? Então, yo anduve, tu anduviste, él anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis e ellos anduvieron. Ó, tá vendo essa partícula aqui que eu vou sublinhar agora? Uve, uviste, uvo, uvimos, uvisteis, uvieron. A partir da letra U, tá vendo? Ela é a desinência. Ela é quem concorda ali com o sujeito, né? Ó, eu anduve, tu anduviste. Então, ela é quem diz quem praticou a ação. Essa mesma partícula que eu marquei agora aqui de vermelho, sublinhei, né? Ela vai servir para conjugar o verbo estar. Olha como é que fica. Eu estuve, tu estuviste, ele, ella, usted estuvo. Nosotros, nosotras estuvimos. Vosotros, vosotras estuvisteis. Ellos, ellas e ustedes estuvieron. Tem 2 S aqui. Tem esses 2 S não, aqui no meio. Digitei 2 vezes. É assim. Estuvieron. Tem 2 S aqui, né? Na parte de cima. Estou arrumando, viu? Foi na hora de digitar, coloquei 2. Então, repare como é igual a partícula, né? A desinência, ó. Uve, uviste, uvo. Uvimos, uvisteis, uvieron. Não é igual aqui, ó. Uve, uviste, uvo. Uvimos, uvisteis, uvieron. Na sequência, a gente vai fazer exercício. Aqueles exercícios quiz que a gente faz marcando, né? Então, eu vou marcar para vocês 2 minutinhos, para vocês terem aí as partículas, a conjugação. Não posso marcar mais do que isso. E aí a gente vai para o exercício. Rafael, marca para a gente, por favor, 2 minutos.
Ok, pessoal. Vamos lá. Então, agora que a gente conhece a conjugação desses dois verbos, verbo andar e verbo estar, o que é que a gente vai fazer? Os exercícios. Aqueles exercícios do modelo quiz, que a gente conhece. E é o modelo de questão que eu levo para as minhas provas, para a prova bimestral da gente aqui. Vocês já conhecem, estão adaptados. Eu vou responder a primeira questão e deixo vocês responderem as outras. Eu sempre faço assim, né? Marco um minutinho para que vocês possam ler e tentar. Então, ó, Juan, estou falando de alguém, né? Juan, ou seja, ele, né? Ó, ele. Não é isso? Que verbo é? É o verbo estar. Então, Juan o quê? Juan, ó, estuvo, né? Ele estuvo, ella estuvo, você estuvo. Então, portanto, ó, Juan estuvo, letra A, em Lima, mês passado. Lima, capital do Peru, né? Então, Juan estuvo, tá? O verbo tem que concordar com o sujeito, tá aqui. Juan estuvo. Tranquilo, pessoal? O que é que a gente vai fazer? Vou para a questão 2. Agora é a vez de vocês. Olha que mudou o sujeito. Vou marcar dessa vez 1 minuto, viu? 1 minuto, Rafael. Oi, vamos lá. Então diz assim, ellos, deixa eu ver se alguém mandou, mandaram não. Veja quando vocês mandam resposta, né? Então, ó, ellos, aí você anotou ali a tabelinha, né, ó, ellos, ando, vieram, estuvieron. Que verbo é o verbo lá? É o verbo estar. Então, ellos estuvieron, cadê? Tá aqui na letra D, né, ó. Estuvieron. Então, marca ali a letra D. Segunda questão, letra D. Vamos para a questão 3. 1 minuto, Rafael. Ok. E aqui, tu o quê? Estuviste. Tá na letra C. Tu estuviste, em português estiveste, né?
Muy bien en la presentación. Essa é a terceira questão. Respondeu ela a letra C. A gente está ainda no verbo estar, né? Esse é o verbo estar. Tu estuviste muy bien en la presentación. Aí a gente vai para a quarta questão. Continuo fazendo como eu faço. Marco um minuto para vocês, Rafael. Questão 4. Nós outros. Nós outros. Como é que fica o verbo estar para nós outros? Nós outros estuvimos. Nós outros estuvimos em Teresina semana passada. Essa é a quarta questão. Responde ela a letra B. E a gente continua com a quinta. Agora é o verbo andar. Mudou de verbo, tá? Tome cuidado aí que o verbo mudou. Agora é o verbo andar. Rafael vai marcar para a gente também um minuto, Rafael. Andar, né? Verbo andar. Então, yo anduve. Yo anduve. Em português você fala eu andei, né? Em espanhol, yo anduve. Parece? Eu andei, yo anduve. Yo anduve 30 quilômetros semana passada. 30 quilômetros é uma caminhada, né? Às vezes cheguei em outro município. Não é isso? Então, ó. Quinta questão, letra A. Vamos para a questão 6. Repare que continua sendo ainda o verbo andar. Rafael vai marcar para vocês também um minuto. Um minuto.
Descobre. Questão 6. Então, marca a opção que melhor completa a frase usando o verbo em pretérito definido. A gente, o enunciado é o mesmo, né? Eu repito o enunciado. Muda o sujeito. Ellas anduvieron. Ellas anduvieron por la calle. Essa última palavra calle significa rua. Anduvieron, andaram. Elas andaram pela rua. Ellas anduvieron por la calle. Calle, ó, não esqueça, essa palavra calle significa rua. Rua. Tem mais? Não. Não tem mais questão, né? Mas tem mais verbo. Temos o verbo dar. O verbo dar é um verbo de uso frequente. É um verbo do dia a dia. Se a gente for comparar com o português, ó, em português, no pretérito perfeito, você fala eu dei, tu deste, ele deu, damos, né? Será que em espanhol fica parecido com o português? Vocês já viram, vocês lembram desse verbo conjugado aqui durante as aulas? Que às vezes aparece num texto, né? Aparece numa frase. Ó, yo di, diste, yo di, tu diste, él dio. Nosotros dimos, vosotros disteis e ellos dieron. Tem gente que vai anotando enquanto eu falo, não tem? Eu sei que enquanto eu falo tem um pessoal que vai anotando. Di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. E agora o verbo a ser. No começo da aula eu falei a tradução dele. Vocês lembram? O que significa o verbo a ser? A ser significa fazer. O verbo a ser significa fazer. Então, yo, em português eu fiz, tu fizeste, ele fez. Em espanhol, yo hice, tu hiciste, él hizo. Nosotros hicimos, vosotros hicisteis e ellos hicieron, né? Hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. O H em espanhol é uma letra muda. É sempre uma letra muda. Não tem som. Então fica do jeito que vocês estão vendo aí a conjugação, né? Vou repetir, tá? Vou conjugar cada um repetindo verbalmente. Verbo dar. Di, diste, deu, dimos, disteis, dieron. E o verbo a ser, hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. Temos questão modelo quiz, tá aqui. Ah, deixa eu deixar vocês anotarem antes, esqueci. Vou marcar os 2 minutos, tá? Rafael, vamos marcar 2 minutos?
Ok, ok. Então, bora lá. Agora a gente vai para os exercícios. Veja. Nosotros já... O verbo é o verbo a ser. Então, ó, nosotros já... Como é a conjugação para nosotros? Nosotros hicimos, né? Aqui, né? Ó, yo, tu, não é isso? Ele, ella, usted. Aí vem aqui a conjugação do nosotros, vosotros, e assim vai. Então, nosotros já hicimos muitos exámenes semana passada. Nosotros já hicimos. Nem precisa escrever aqui, né? Mas eu escrevo às vezes. O que vale aqui é o X, questão de marcar, né? O que vale é o que você marcou. Questão de marcar é para marcar. O espaço está aqui só para compor a questão. Então, essa é a primeira questão, letra A. A gente vai para a segunda e marco para vocês 1 minuto, Rafael. Ok, muito bem. Então, ó, los professores no está falando de alguém, né? Quando a gente fala de algo ou fala de alguém, os verbos vão em terceira pessoa. Quando eu falo los professores, é como se eu estivesse falando ellos, né? Os professores. Então, los professores no dieron. Ellos no dieron explicaciones. Los professores não deram explicaciones. Essa é a segunda questão. Responde ela a letra D. De dia, de dos. Vamos para a questão 3. Rafael vai marcar para vocês 1 minuto, Rafael. Ok. Então, Pedro, né? Pedro, tem esse nos aqui, mas quem pratica a ação é Pedro, né? Então, ó, Pedro nos deu, ou seja, quem deu foi Pedro. Pedro nos deu uma sandia de regalo. Esse nos aqui tá para dizer que ele deu para nós outros. Pedro nos deu, olha só essa palavra aqui, ó, sandia. Sandia é como fala melancia em espanhol. Sandia. Bonito, né, o nome? Sandia. Pedro nos deu uma sandia de regalo. Então, Pedro nos deu uma melancia de presente. A palavra regalo quer dizer presente.
Ou presente bom, né? Ganhar uma melancia, eu acho legal. Pedro nos deu uma sandia de regalo. Regalo presente, sandia, melancia. Ok? Questão 4. Marca 1 minuto, Rafael. Bom, essa frase, ela fala de um fenômeno da natureza, né? Que seria fazer sol, chover, relampejar, né? Então, quando isso acontece, a gente usa os verbos na terceira pessoa do singular. Então, ayer quer dizer ontem. Isso fez muito sol, né? Então, ayer isso muito sol. Quando você estiver falando de alguma coisa da natureza, algum fenômeno da natureza, né, como no português, a gente usa o verbo na terceira pessoa do singular, né? Choveu, trovejou, né? Fez sol. Beleza? Então, isso, muito sol. Aqui a gente vai aprendendo as coisinhas aqui, né? Bom, agora aqui é uma questão de escrever. Como demanda um pouco mais de tempo, vou marcar também mais um tempinho a mais, né? Vou marcar para essa questão. Ah, antes de marcar, deixa eu dizer como é que eu quero responder ela. Ó, é yo estar, né? Então, yo estuve. Você vai conjugar o verbo que está entre parênteses, concordando com o sujeito com quem praticou a ação. Aqui eu vou marcar 2 minutos, Rafael.
olha lá. Então, ó, letra B. Maria e Javier são duas pessoas. Então, é como se eu estivesse falando ellos. Ó, dar é o verbo, dar-se, esse é porque é reflexivo, um beijo. Um beijo quer dizer um beijo. Então, Maria e Javier se dieron um beijo. Maria e Javier se dieron um beijo. C. Ella hacer una rica tarta. Tarta quer dizer torta. Rica em espanhol. Em espanhol se usa rico e rica para dizer saboroso, delicioso também. Tá? Também serve para isso. Quando o negócio é muito gostoso, você pode usar o adjetivo rico. Que comida rica é porque estava deliciosa. Então, ella hizo una rica tarta. Ela fez uma torta deliciosa. Rica. Muito rica. D. Eu andar, eu anduve pensando em ti. Eu andei, né? Pensando em ti. Ellos estuvieron aqui. Eles estiveram aqui. Em espanhol se fala estuvieron. E a letra F. Tu te diste cuenta. Dar-se conta é perceber. Tu te diste cuenta, ou seja, percebeste, né? Você percebeu, você deu conta, né? Tu te diste cuenta. Ok? Então, essa questão é diferente das outras, porque é de, não é de marcar, né? Era para a gente usar os verbos que a gente viu hoje, que nós aprendemos hoje. Não é assim? Bora para frente. Olha só. Essa atividade é uma atividade de vocabulário. E essa atividade, ela traz para a gente partes da casa. Tá vendo aqui? Tem até coisa nessa casa aqui que aqui para a gente não tem, né? Como, por exemplo, a palavra de número 1, la chiminea, quer dizer chaminé. Aqui não tem chaminé nas nossas casas, né? Se tiver num fogão a lenha, uma coisa assim, né? Pode ser nesse caso, né? La chiminea. 2, el dormitório. 3, la cocina, que é cozinha. 4, la escalera, que é escada. 5, el comedor. Comedor é como chama em espanhol a sala de jantar. La cochera, que é onde você guarda o carro, coche. La ventana, janela. 8, la puerta, significa porta. El balcón, é como chama em espanhol sacada, né? Aquela varandinha do prédio. El baño, banheiro. El techo. La terraça, como chama terraço em espanhol, né? El recibidor, sala de estar, né? Recibidor. El jardim. La entrada. El despacho, que é escritório. E el salón, que é a sala, né? A sala de estar, né? A sala de estar. Ok? Muito bem. E aí você sabe que tem aí nesse mapinha cada parte da casa. Então, a gente iria numerar. Deixa eu ver se dá tempo de fazer alguma coisa. Se não, trago depois na próxima aula. Ó, la chiminea, aqui número 1. El dormitório, aqui, ó, número 2. La cocina,
Tá aqui, né, ó. Número 3. La escalera, que significa escada. Aqui, ó, número 4. El comedor, número 5, aqui, ó, que é a sala de jantar. La cochera, aqui, ó, número 6, tem aqui este coche, o carro, né? Garagem. La ventana, que é janela, aqui. La puerta, 8, aqui. El balcón, número 9, tá aqui. El baño, banheiro, número 10. El techo, número 11. La terraça, número 12, aqui em cima. A gente chamaria aqui em português de... Como é que chama, gente? A laje, né? A famosa laje. Mas vai terminando a minha aula. Eu trago num próximo momento esse vocabulário, tá? Obrigado para quem ficou até aqui. Muitíssimas gracias. Hasta la próxima semana. Nos vemos.